liberdade, justiça, amor, sonhos. Esses são os assuntos de hoje do Histórias que Ensinam. E nós estamos no segundo bloco do Educação. E a perguntinha no finalzinho lá do primeiro bloco foi: em que momento vocês se sentiram excluídos e qual foi esse sentimento que bateu mais forte? O que vocês pensaram na hora? Leandro. Eu já tive alguns momentos, assim. Eu sou morador da comunidade, né? E hoje isso pra mim é quase uma militância. Eu falo que sou da comunidade, que vim da comunidade. Praticamente nasci, porque eu vim também no interior de Pernambuco, vim no Nordeste com Elisa, bem pequenininho, mas no braço da minha mãe. E quando eu fui para a escola e depois para o mercado de trabalho, eu tinha muita vergonha de dizer que morava dentro de uma favela. Né? E isso era quando alguém perguntava assim: deixa eu ir na sua casa. Eu falava assim: não, vamos fazer trabalho em outro lugar. Sempre inventava mil outras desculpas. Até que eu me deparei, falei assim: eu não posso me enganar, assim. Eu sou desse local, esse local tem potência, esse local também tem tem suas adversidades, mas tem também as suas potencialidades, né? E eu tinha que buscar isso. E aí, quando eu fui me tornar produtor cultural, eu comecei a pensar em como produzir coisas para dentro da comunidade. Mas em algum momento, assim, Leandro, você escutou alguém te agredir por conta disso, por conta do local que você morava? Ou essa já era uma exclusão? Você se excluía dali? Essa já é uma exclusão social, na verdade, né? Porque a favela, ela é vista sempre como um local de violência, de gente mal educada, sempre um local dos excluídos. E isso já me deixava com receio de dizer de onde eu era. Então, assim, talvez eu nunca tenha sofrido de alguém apontar o dedo, porque eu já tinha vergonha antes mesmo da pessoa apontar o dedo. Entendeu? Então, e esse sentimento, quando você se escondia, me fala assim, o que passava mais forte na sua cabeça quando você estava numa situação assim, numa saia justa? Pois quando eu era pequeno, eu lembro que eu pensava assim: eu tenho que crescer logo, ganhar dinheiro para sair da comunidade, né? E eu acho que esse é o pensamento ainda de muitas crianças, jovens, adultos que moram dentro da comunidade. E até o momento que eu assim, não tenho que sair, eu tenho que transformar o local onde eu vivo, né? Porque senão vai sempre ser aquele mesmo local. Então, mas eu lembro disso muito forte, assim, em mim, que era essa vontade de trabalhar logo para sair da favela, que aquele local não me pertencia, aquele local... Um desespero, né? Um desespero por conta da vergonha, muito por conta da vergonha. E hoje não, hoje é o local que eu quero estar, que eu quero ficar e que eu quero transformar, né? Maravilha, parabéns. É isso. Márcia. Caramba, assim, é tão complicado, porque eu me excluo antes de alguém me excluir, então eu não consigo me lembrar de alguma coisa factual que tenha acontecido. Porque... Mas quando você fala assim, eu me excluo antes de alguém me excluir, em que assuntos você se exclui? Não sei, um protecionismo, assim, uma coisa que eu me lembro de adolescência, por exemplo, uma bobagem. Tinha muita festinha da dança da vassoura. Quem tava com a vassoura tava dançando com ninguém. Aí alguém tinha que ir e passar a vassoura para pegar o outro par e tal. E eu achava que ninguém nunca ia me tirar pra dançar, então eu não ia dançar. Por quê? Porque você não sabia dançar, não tava com a roupa legal? Eu achava que ninguém ia gostar de querer dançar comigo. Eu achava que eu não tinha atrativos suficientes pra alguém querer dançar comigo. Então eu já me excluía antes de alguém... Porque no caso devia ter algum modelo na sua cabeça do que era um modelo social, atraente, coisa, né? E que você não chegava naquele modelo. Essa coisa dos modelos é muito complicada, né? Agora, falando nisso, que eu já quero passar para o outro livro, porque senão a gente vai ficar aqui... Dava para ficar um dia inteiro mais, né? Sobre o livro que você trouxe. Exclusão, preconceito. Tudo. Exato. E eu vejo também, fazendo um link aí de um livro para o outro, que muitas vezes a gente exclui, né? Se exclui o outro por desconhecer, por medo, né? Medo de alguma coisa que a gente não conhece. Falando em medo, eu pulo pro livro da Márcia. Mostra pra gente, Márcia. Vou contar um segredo, uma história cheia de medo do meu amigo Zé Zuca. E que ele fala do medo de uma maneira muito bacana, porque quando você pega literatura infantil falando de medo, geralmente vem ou medos muito profundos, né, de solidão, de isolamento, dessa coisa da exclusão que a gente estava falando, ou vem um medo monstro, lenda, vampiro.
E o Zé não, ele pegou a filha dele, colocou como protagonista do livro, a Lara, e ele coloca nas palavras da Lara os medos da família da Lara. Que ela vê a mãe ter medo, a madrinha ter medo, a avó, a bisa terem medo. E ela, em princípio, teria aqueles medos, porque os medos também são aprendidos, né? Uhum. Principalmente por criança. A criança absorve o exemplo dos maiores. Mas ela se libera desses medos. Então ela vai contar um segredo. No final ela conta qual é o medo dela, que não são os medos absorvidos da família. Então ela se libera desses e ela conta um segredinho também, como que ela consegue mudar esses medos. A maioria dos medos é aprendida, né? Eu acho. Eu percebo isso. Por exemplo, eu tenho medo, assim, uma coisa que eu trabalho, mas que é difícil pra mim, lagartixa. Né? Lagartixa, olha a bichinha de longe, assim, eu já tremo todinha. Tenho nojo de barata, mas eu vou lá, encaro a barata e mato a barata. A lagartixa, pra eu matar, assim, é uma coisa complicada. Eu sei que eu tô falando isso, muita gente tá, meu Deus, que mulher horrorosa, ela mata bichinhos. Mas é que realmente é um negócio complicado pra mim. Lagartixa é um negócio que eu olho de longe, assim, gente, eu caio durinha. Eu não consigo controlar. Eu adoro lembro. lagartixa. Pois é, tem gente que adora. E eu lembro da minha avó, que foi quem me criou, também com essa fobia de lagartixa. Então foi aprendido. É aprendido. Na minha Agora, família, como é que desaprende esse troço? Na minha família, a gente aprendeu que lagartixa era um bicho muito massa, porque comia os mosquitos. Mas é horrível aquilo, gente. Então... Aquele bicho que anda assim e branco, assim, tem uns que são transparentes. Ai, tem uns transparentes, você vê, né? Eu tenho medo de lacraia já nesse sentido. Não lembro quem pode ter me colocado esse medo, mas é um medo tipo pavor mesmo. Pavor, como eu tenho. Porque tipo do rato eu não tenho pavor não. Eu acho que eu encaro um ratinho até se ele for muito grande. Mas a lacraia, se você falar assim, tem uma lacraia aqui, eu não durmo. Eu tenho que me retirar, eu troco de casa se essa lacraia estiver lá. Eu também, eu não durmo no mesmo lugar que uma lagartixa, não. Tá Mesmo doido. falei assim, ela sumiu, não sei o que. Aí eu fico achando que ela vai cair em mim. E uma vez uma lagartixa caiu mesmo do teto em cima do meu irmão. A gente tava na casa tá nossa vendo? lá de veraneio. E eu só escutei ele, caiu uma lagartixa. Gente, isso acontece comigo. lá também Acho que eu vou pro hospital. Gente, E você, eu não Leandro? tenho essas fobias, não. Nada, na dica? Nada, assim. Tô tentando. Tem um bicho que eu tenho nojo, na verdade, que é minhoca. Então, assim, eu nunca servi pra pescar. Eu lembro que eu ia pro Nordeste, às vezes, aí o bicho falou assim, não, bora pescar, coisa e tal. Eu tinha que pegar a minhoca e furar no anzol. E aquilo dali realmente não me deixava assim, apreensivo, porque o bicho tá vivo ainda, Eu teria né? medo de furar. É porque o bicho tá vivo. Não, não, não tenho eu medo teria de mais furar, não. pena, na É que eu verdade. acho que eu tenho, exatamente, tá aí, tá um lance de pena, de nojo, aquele negócio se debatendo, furado. Aí ficou com medo de furar. Você, Márcia? Esses medos, assim, nojo muito de barata. Não vou querer conviver num lugar com barata, mas assim, ela também não vai me tirar do sério ao ponto de eu não matá-la, né? Já enfrento, já mato uma barata. Eu tenho medo hoje em dia, muito medo da humanidade, muito medo. A internet trouxe revelou coisas muito cruéis da humanidade de forma muito forte, né? Sim. O anonimato te permite se mostrar por completo e a internet permite o anonimato. E eu ando com medo do que as pessoas falam, de como elas têm se agredido gratuitamente, de como você ataca o outro e não aceita a opinião do outro por nada. Mas sabe o que fica mais claro pra mim, Márcia, te interrompendo só um pouquinho? Acima de tudo isso, a vaidade. Porque eu não sei se vocês concordam, mas o que eu acho que as pessoas ficam tão agressivas porque elas têm a vaidade de querer te colonizar, como dizia o Saramago. Sabe? De querer ter a razão, ter a verdade. Própria, né? Eu tenho muito medo dessa claridade das coisas e de como isso afeta a vida de todo mundo diariamente. Eu tô com muito medo da humanidade. Isso pode se tornar mais normal ainda nas pequenas relações, né? Porque se você não tem um exemplo, hoje em dia, nossa, você vai pensar quem é essa referência. Mas sabe uma coisa que eu trato inclusive aqui muito no programa? Porque, claro, a gente está cheio de notícias ruins, né? Gente se matando por bobagem, né? Pisou no pé e aí deu um tiro. Briga de trânsito, né? Passou na frente do meu carro, sai do carro com a arma e pá! Mas tem uma coisa também que eu acho que a gente tem que ter um olhar apurado para isso, porque também senão a gente sai correndo,
né, e deixa tudo Sim. para trás, é que tem exemplos muito bons, tem gente muito boa falando coisas muito legais, né? Eu acho que a gente tem que, eu pelo menos me seguro nisso, né, me prendo nisso, não me cegando para que como tá as pessoas acontecendo. estão agressivas e nada disso, para a gente poder ter um equilíbrio aí, ter alguma esperança, né? E falando de esperança, eu preciso ir para outro livro, porque senão a gente não acaba. Acaba o programa, mas a gente não falou tudo. Você trouxe o livro da minha querida Marina Colasanti, já teve aqui no programa. Olha. E o livro fala de sonhos, de liberdade. Conta um pouquinho, são vários contos, né? Ó, esse aqui, então, é até, digamos que uma linha dela, porque ela tem alguns nesse sentido, que é uma coletânea de contos. Aqui nesse livro tem 13 contos. O título desse é 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. A editora dela é a Global, né? E esse aqui abre até com um dos contos dela, assim, muito conhecidos, que já foram transpostos para peça de teatro, que está até aí curta-metragem, que é A Moça Tecelã. E além da Moça Tecelã, tem outros contos que eu particularmente adoro, como A Mulher Amada. Contadores de histórias gostam muito também. No Colo do Verde Vale. Fala assim, rapidinho, dá uma resumida num conto e me diz qual foi a mensagem mais forte que te passou. Então, olha só, esse No Colo do Verde Vale é muito curioso. Tem um personagem que é o Tempo. E o Tempo tá cansadão, tá cansadaço. E ele fica ali caminhando e pensando, eu quero parar. Mas se eu parar, o que vai acontecer? O ovo que tá com o passarinho ali dentro não vai rachar, porque eu sou o Tempo, eu tenho que dar encaminhamento a isso. As flores não vão abrir. Mas e se eu parar? Mas ele tá muito cansado e ele tá doido pra parar. Mas ele vai pensando nas consequências disso. Mas e se eu parar? E aí vocês acham que ele para? Não Ele para, gente. Tem uma hora que Para, ele para. isso é fantástico, Ele imagino. se joga nesse Colo do Verde Vale. E aí, o que vocês acham que muda? Nada. Nada. As coisas continuam acontecendo. Só que ela é maravilhosa. E se repetem? Ficam se repetindo? Não, é isso? ela constrói uma tensão para quando ele parar, né? O que vai acontecer? Os bebês na barriga das grávidas vão ficar ali. E quando ele para, tudo, na verdade, continua normalmente. E isso me trouxe, nossa, gente, essa metáfora, essa sensibilidade de que Fantástico. tem gente que acha que tudo depende da pessoa. Drummond dizia que o tempo é uma invenção humana, Né? Carlos Drummond de Andrade, ele falou calendário, você inventou isso. Então, o mundo continua, a roda do mundo gira, independente da vontade E da às gente. vezes a gente E fica com até essas da vontade do responsabilidades, a gente joga essas responsabilidades na criança, tudo parece que depende de você, depende de uma escolha. E às vezes, calma. Tipo, não tá tudo centralizado Enche a em agenda você, da não. criança de coisas, porque ela, quanto mais cedo ela se formar em milhões de coisas, mais completa ela vai ser mais cedo. bem-sucedida ela vai ser, né? E mais bem-sucedida ela vai E o tempo ser. do ócio, E o esse- tempo do ócio. E O próprio tempo falou assim, calma Calma aí, aí. dá um tempo pra mim, né? E o que eu mais assim tenho para ressaltar para quem não conhece a Marina ainda, duvido que muita gente não tenha pelo menos ouvido falar, mas é que ela, num conto, ela oferece várias camadas. Então, numa primeira leitura, você acessa a primeira. Depois você acessa a segunda e você vai acessando, você vai achando chaves que você fala, é literatura infanto-juvenil, mas você fica assim, gente, são os verdadeiros contos de fadas. Que não é pra você resolver uma coisa, não é pra você dar uma moral da história, como às vezes é a fábula. São muitas coisas que você pode achar num conto dela. É de uma psicologia, de um simbolismo, de uma riqueza, que eu fico assim, a gente levanta, palma, tira o chapéu, Fanzoca, pirueta. né? Fanzoca. Ela somos. enche a boca pra falar lá, os olhinhos brilhando. Mas isso é maravilhosa. lindo, né? Essa é a coisa bacana da literatura, que toca a gente, que fala a gente, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação. E, por incrível que pareça, o programa já está terminando. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Voltem sempre, voltem mais, com mais coisas pra gente discutir. O nosso programa fica por aqui. Eu espero que você tenha adorado. Na segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, tem mais. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Eu vou contar um poema da minha querida amiga que está aqui do lado, Elisa, que é um poema que eu acho incrível. Meu coração é levado, ousado, muda de cor, muda de rumo, muda de lado. E depois de tanto que anda, de tanto que leva, termina suado, despedaçado. Morre de amor esse danado, mas não morre de cansado.